Mais uma vez, estamos juntos aqui na Novo Tempo em mais um consultório de família. Bem-vindos todos vocês. Como foi o final de semana, como foi esse dia de hoje, como está sendo a sua vida até agora. Eu espero que Deus visite a sua vida agora, em nome de Jesus, que os anjos estejam ao seu redor. Bem-vindos mais uma vez à nossa boa conversa de sempre. E hoje o tema, minha proposta é conversar com você sobre questões que talvez nós no nosso dia a dia, na nossa correria, não estejamos dando conta de que é preciso parar e pensar nos outros. Muitas vezes nós fazemos aqui programas diversos, falando da nossa vivência, das nossas relações, do nosso convívio, nos aspectos do relacionamento, no que diz respeito aos sentimentos, às emoções, mas talvez hoje seja o dia de nós pararmos e pensarmos no cuidado com o outro, sim, a partir dos que estão dentro da nossa casa, mas no cuidado em termos de caridade, de amor ao próximo. E para o programa de hoje eu escolhi o tema egoísmo adoece, mas amor cura. Quando eu olho para a vida do outro, eu tenho um olhar de caridade e misericórdia sobre a vida do que sofre, do que não tem o alimento, do que não tem o pão, do que não tem alguma coisa para oferecer porque não tem nada. E aí eu fico olhando para essa situação e pensando, será que tantas vezes não estamos nós adoecidos de tanto olhar para o nosso próprio umbigo, de tanto olhar para o que temos, se o meu carro, se a minha casa, se a minha roupa, se os meus filhos, se a escola, se tudo que eu tenho, se o meu patrimônio. E quantas vezes eu não olho para o que não tem roupa, para o que não tem comida, para o que não tem patrimônio, e isso de tanto olhar para si me faz tão adoecido, tão adoecida, tão preocupada, tão ansiosa, tão nervosa. Será que tem alguma receita da palavra de Deus? Será que tem um olhar de Deus para esta situação que possa nos ensinar a conviver em família, entre amigos, entre pessoas, de maneira que a vida seja mais solidária, mais fértil, mais feliz a partir desse ponto de vista? É o tema do programa de hoje, egoísmo adoece, mas amor cura. Para conversar com a gente, eu tenho aqui a presença do pastor Leidivan Ross. Bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom, seu microfone. Boa noite, Darleide. Que prazer estar com você aqui mais uma vez. Obrigada, seja bem-vindo. Muito obrigado. E aí eu trouxe duas pessoas queridas e mais algumas outras que durante o programa eu vou mostrando para você. Eles vieram compartilhar com a gente experiências vividas nesse sentido que eu estava falando com você agora há pouco, no sentido de dividir a própria vida com outros. Aí eu tenho aqui a presença da Abdel, que trabalha com crianças carentes. Tudo bem, Abdel? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Sinto-me feliz, honrada em estar no teu programa. Que bom. Obrigada, viu? Gosto muito dos teus programas. Obrigada. E hoje eu tenho o privilégio de estar ao teu lado. Ótimo. Obrigada. Muito bom. É o telespectador de lá vindo sentar aqui do meu lado. Exato. Né? Presente para mim também. E aí tem uma figurinha linda que eu quero apresentar para você. Chama-se Ézio. Tem apenas 90 anos e ainda está envolvido em ajudar as pessoas. Bem-vindo, Ézio. Que bom ter aqui. Tudo bom com você? Tudo bem, muito obrigada. 90 anos? 90. Saúde? Boa. Família? Tudo bem. Quantos filhos? 5 filhos. 5 filhos. A esposinha está em casa nos assistindo? Deve estar. Deve estar, né? Vamos conversar então sobre essas coisas do coração a partir de pessoas que elas não são especialistas em psicologia, têm mestrado ou doutorado na área da saúde emocional. Eles vêm falar da vida prática. Aí eu quero ouvir ali do pastor Leidivan. Pastor, a palavra de Deus nos ensina a olhar para o outro com misericórdia. Fale um pouco a respeito dessa temática. Poxa, que bom que foi essa sua introdução comigo, porque o primeiro texto que eu separei aqui é São Mateus, capítulo 5, versículo 7, que diz assim, ó, bem-aventurados misericordiosos, porque eles acharão misericórdia. Então, a Bíblia diz que a pessoa que é misericordiosa, que ela ajuda, porque misericórdia é sentir a miséria do outro no coração, né? Miserocardia. Verdade. Misericórdia é isso. Eu sinto a miséria do outro no meu coração. Então, a pessoa que sente isso e se dá, né, e se entrega a fazer o bem ao necessitado, ao pobre, ao enfermo, a palavra de Deus diz que essa pessoa, ela é feliz. E felicidade é tudo que Deus, Ele quer para nós. E é por isso, Darleide, que a Bíblia, de capa a capa, ela está repleta de ordens, ordenanças, leis e mandamentos que dizem o seguinte, faça o bem, pratica a justiça, cuida principalmente do órfão, da viúva, do pobre e do necessitado. Se você fizer isso,
você vai ser feliz, porque Deus quer que a gente seja feliz. Mas como é que fica, pastor? Como que nós vamos administrar essas ordenanças da palavra de Deus numa vida tão corrida, tão imediatista, tão para agora, imediatamente, tão relativista também? Como que nós precisamos, e aí é o chamado do programa de hoje, como que a gente consegue olhar, parar e pensar sobre essas coisas? É exatamente isso. Aqui eu me proponho, qual é a proposta da minha vida? Qual é o objetivo da minha vida? Você foi muito feliz em dizer que o amor cura, né? É muito infeliz em dizer isso, né? E que o egoísmo, o quê? Como é que você mencionou? O egoísmo adoece? Adoece. E eu tinha escrito aqui nos meus apontamentos que o amor, ele é vida, e o egoísmo, ele é morte. É morte. Então, você falou de uma vida de corre-corre, de corre-corre. Então, essa é a proposta da vida, então você vai colher seus frutos. Você vai adoecer, porque essa é uma vida egoísta. Se você corre só por você, pela sua família, pelo que é seu, você vai adoecer de uma forma ou de outra. Agora, se você tem uma proposta e de viver para os outros, tomar tempo, eu vou dedicar tempo para fazer o bem, para compartilhar com os outros aquilo que Deus me deu. Então, eu vou colher uma qualidade de vida melhor. Darlene, eu me lembro que eu era ainda bem pequeno, e isso era muito comum lá na minha casa. Minha mãe pegava os 4 filhos, o meu irmãozinho menor ainda não tinha nascido, né, que era o caçula, o pastor Jean, e minha mãe levava a gente, subíamos morro lá no Espírito Santo, entrava na casa das pessoas enfermas, e ela fazia a gente ajudava a arrumar a casa, lavar as louças, fazer a comida para as pessoas, e como a gente se sentia bem. Então, a questão é a opção, qual é o propósito da sua vida, entendeu? Você vai adoecer, vai ser infeliz vivendo só para você, ou você vai fazer o bem e vai encontrar aí uma dimensão da vida muito superior. Que lindo, entendeu? Lindo. Ézio, aos 90 anos, você não poderia estar em casa com a sua bengalinha, com os pezinhos assim, bem no fofinho do sofá, assistindo a Novo Tempo e vendo a vida passar, indo, enfim, cuidando dos netinhos ou ajudando ali dentro. Mas você se dispõe a participar de um trabalho social no seu dia a dia. Outro dia eu liguei para você estava saindo para fazer serviço de banco, é assim? Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Qual a sua motivação? Nós tivemos o privilégio de sermos chamados pela irmã Abdel para participar do programa Casa da Criança Feliz. E foi um chamado divino para mim, eu acho, porque eu sempre me preocupei com a questão da assistência aos órfãos, às viúvas, aos pobres, aos pequeninos, como disse Jesus, né? Então, o que me motivou principalmente foi o capítulo 58 do profeta Isaías, né? Que ele diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomo prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito de Deus. Pergunto-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a mim. E do verso 6 em diante diz assim: porventura não é este o Jesus, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livros quebrantados e despedaços todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu e o cubras, e não te esconderás da tua carne? Então vem agora a recompensa, não é verdade? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, como disse o pastor, não é? E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia.
Que lindo. Isso tudo é que realmente nos impulsiona, não é? Em cuidar dos pobrezinhos, dos necessitados, dos pobres, das viúvas, como diz o apóstolo, não é? E não medimos esforços. Apesar dos 90 anos, Deus me tem dado saúde para andar bastante. Mas, Ézio, eu estou aqui, a Aline, a minha assistente de produção, ela disse assim, gente, falou aqui no ponto, né? Gente, ele está lendo sem óculos. Olha o tamanho do meu óculos. Olha, ele está lendo Isaías 58, pastor. O pastor também está de óculos, sem óculos. E não é letra gigante, não. Não, é a Bíblia de uma letra normal. do tamanho comum. Ou seja, eu disse para você, o Ézio veio aqui hoje para ser uma inspiração para nós. Aos 90 anos, além da boa visão e da boa saúde, a boa disposição de coração em ajudar. Sabe, a minha ideia de fazer o programa hoje é porque a gente lida tanto com questões emocionais, doenças emocionais, pessoas em angústia, em depressão. E eu me deparo com pessoas que estão trabalhando no dia a dia para ajudar a outros. E eu perguntei para o Ézio quando eu conheci lá em Hortolândia, ele mora em Hortolândia. Eu disse assim, algum dia desses, angústia, depressão, uma depressãozinha assim para deixar uns 10 dias de cama, alguma coisa assim. E ele disse, eu? Nunca, mas não tem tempo de ficar, né, pensando nas suas dificuldades. Certamente as tem, mas vai trabalhar pelo outro. Me fala agora de você. Como é que é o seu trabalho e por que essa disposição? Bom, eu amo Jesus e eu quero partilhar essa maravilha da salvação dada por Jesus com todas as crianças. E o seu chamado é trabalhar com criança? Eu fui professora, né? Então... Amo crianças. Só que aí eu percebi assim, na minha igreja existem muitas pessoas talentosas que podem estar atendendo as crianças, mas na favela não tem. Então eu me dediquei no trabalho, trabalhando com crianças carentes. E me sinto muito feliz com isso. Você não poderia trabalhar com as crianças de outros lugares? Por que você foi escolher a favela, a comunidade, as pessoas mais carentes? Porque eu creio que lá eu sou mais útil. A questão é a utilidade. Utilidade. E são crianças esquecidas. Uhum. Quando eu comecei o trabalho, então eu passava por aquela favela e via criancinhas maltrapilhas, famintas. E aí eu disse para o meu esposo, eu gostaria de começar um trabalho aqui. Uhum. Porque nós temos uma riqueza na igreja de material, de histórias lindas de Jesus, do céu, que mostra que mesmo que eles sejam pobres, eles podem herdar a vida eterna. E eles já podem melhorar a vida deles aqui, neste mundo. Estudando, tendo Jesus como guia, mudando a maneira de vida deles. Me conta um detalhe que você me contou no intervalo ou antes de começar o programa, quando você foi contar histórias de Jesus para umas crianças dentro de um bar. Então, nesse local não havia espaço, né? E havia um bar que funcionava só à noite. E eu percebi que havia ali uma mesa de bilhar. Eu pensei, eu coloco os pequenos sentadinhos na mesa e os grandes ficam em pé. Eu consigo contar as histórias. E assim eu fiz. Mas quando eu estava contando, chegaram umas pessoas e me disseram, professora, essa noite mataram 4 aí nesse bar. E aí eu olhei para o chão e ele estava todo lavado de sangue e água. E chegaram alguns policiais e disseram, realmente, não é indicado ficar aqui. E nós procuramos um local e não havia. Então, nós sentávamos as crianças no chão, embaixo de uma árvore que também estava meio morta. E aí uma senhora nos via sempre ali na chuva, no sol, no vento. E ela me procurou e disse, professora, eu estou mudando para São Paulo. E ela tinha um barracão. E ela disse, se a senhora quiser, eu vendo esse barracão. Porque eu me agrado de passar esse espaço para a senhora. Cuidar das crianças. Porque eu vejo essas crianças sentadinhas no chão. E daí nós começamos nesse barracão, nessa foto primeira aí.
Tá, depois eu mostro, vai contando. Isso. Então, nós estávamos já com muitas crianças. Todos os sábados a gente contava histórias. Mas aí a cozinheira disse: professora, vamos começar a servir um almoço para elas, diariamente. Começamos a fazer o almoço e elas se serviam. Mas aí resolvemos atendê-las sistematicamente, com a meditação matinal, com o culto, com o coralzinho, mostrando mais Jesus para elas. E aí o trabalho cresceu e nós estamos com 150 crianças. 150 crianças. E o trabalho é reconhecido, nós temos apoio da prefeitura, de amigos que colaboram. Aqui mesmo nós temos hoje o Luiz Henrique, Depois que está nos ajudando. Com eles, pessoas queridas que colaboram. A sua motivação é alguma coisa por ser profissional também, quando você vem da educação, trabalhando com crianças. Seus filhos e suas filhas já estão casadas, adultas, formadas, e você continua nesse trabalho. Como é que isso repercute na tua vida emocional? Como é que o seu e espiritual também? Muito bom, eu acho que é enriquecedor para a minha vida espiritual, porque eu sinto necessidade de sempre estar em comunhão com Deus, orando para Ele suprir todas as necessidades da entidade, das crianças, das famílias. E também eu acho assim, eu me sinto realizada quanto à minha família. Minhas filhas são ótimas, são fiéis cristãs, formadas. E aí eu pensei, agora eu preciso ajudar outras crianças a se formarem como as minhas se formaram. Que lindo. Então, a nossa proposta para com as crianças são 3 fatores. Primeiro, elas devem ter Jesus no coração. Segundo, elas devem se aplicar ao estudo. E terceiro, elas devem trabalhar, aplicar aquilo que aprendem, fazendo, ajudando a mãe, não sendo ociosas. Tem até um trabalho que você me trouxe aqui deles, né? Que é obra deles. Olha só isso aqui, Tuca. Todos eles aprendem a bordar. Todos. Olha esse bordado, que lindo. Desde Meninos de comunidade carente, de famílias carentes, que aprendem uma arte, que aprendem música, que aprendem afeto. Isso é preventivo, não é, pastor? É o evangelho prático. Com certeza. Às vezes a gente fica esperando que o Estado faça esse trabalho. E eles estão mostrando aqui que o Estado não precisa fazer esse trabalho se a própria comunidade, né, fizer esse trabalho. Então essas crianças aí, com certeza, elas estão aprendendo, elas estão sendo educadas. Dificilmente elas vão cair numa vida de crime, dificilmente vai sair daí um malfeitor. Então realmente é um trabalho digno e muito útil à sociedade. Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Eu me sinto como um pastor ali junto às ovelhas. E eu creio que cada pessoa tem um rebanho perto de si. Então, a pessoa é uma enfermeira, ela tem aqueles pacientes, ela pode exercer essa função de pastorear aquelas pessoas. Eu moro perto de alguém que está doente. Eu posso preparar um prato de comida quentinha e levar para esse doente. Eu estarei pastoreando essa ovelha de Jesus. E nós estaremos cumprindo a missão que Ele deu. Apacenta as minhas ovelhas. E que lindo isso, né? Porque assim, alguém pode estar pensando, fazer um trabalho de amor ao próximo, passar por Isaías 58, eu vou ter que criar uma ONG, eu vou ter que ir fazer trabalho missionário na África, eu vou ter que subir a Rocinha lá no Rio de Janeiro, eu vou ter que fazer... E aí isso me impede, porque são trabalhos que demandam tempo, que demandam... Não vou poder. E aí eu fico no meu conforto da minha casa. É pelos pequeninos, às vezes da minha casa, né? Às vezes também a gente lê Isaías ali pensando, soltar as ligaduras, curar o enfermo, dar comida para o faminto. Às vezes tem gente dentro da nossa casa com fome, não é de pão exatamente, com fome de amor. Tem marido dentro de casa que com a esposa a sufoca, tira a vida dela por conta dos ciúmes, ou da falta de afeto, ou da falta de carinho, e ela está morrendo de fome. Então não é necessariamente o pão, a misericórdia passa pelo todo, é pelo amor, é pela graça, é pelo ceder, é por deixar que o outro viva. Às vezes eu estou oprimindo o meu funcionário, oprimindo o meu empregado, e quando eu poderia, Deus está me chamando para que eu solte as ligaduras. É por aí também.
também. É dentro da família que começa a misericórdia, pastor. Muito bem lembrado, né? O próximo, mais próximo, ele está dentro de casa. E é ali que começa a fazer o bem. A vizinhança, como ela própria falou, você não precisa ir lá numa outra favela, mas a vizinhança, quantos necessitados ali perto podem ser ajudados, né? Então isso é muito interessante que você abordou. Muito bem, deixa eu mandar aqui uns abraços bem queridos nesse final de semana. Eu estive em Gruçaí, lá em Campos dos Goitacazes, onde a vossa pessoa já foi pastor da Igreja Adventista ali. Mas nesse final de semana nós estivemos no Sesc de Gruçaí com um grupo de mulheres, cerca de 700 mulheres reunidas ali, uma promoção, um trabalho belíssimo da professora Marli, que trabalha muito especificamente com a região leste de Minas Gerais. Nós chamamos de Associação Mineira Leste, faz o trabalho da Igreja Adventista ali com aquela região, reuniu 700 mulheres e nós ficamos ali no final de semana falando de Jesus, de graça, de amor, de perdão. Foram momentos lindos e maravilhosos. E aí eu mando um abraço muito especial para todas vocês que estavam ali, para o pastor Kleber e para Marli, é claro. Um abraço para Darcy, ela mora em Mantena, Minas Gerais. Tinha muitas mulheres de Mantena ali acompanhando o final de semana. Tenho duas cartinhas aqui que eu preciso mandar um abraço para Sueli Machado e para Célia Moraes. A Sueli é do Rio Grande do Sul, é de São José do Norte, é isso? É do Rio Grande do Sul. E tem ainda a Célia Moraes, que é de América, São Paulo, é isto? Ok, muito obrigada pelas cartinhas, vou responder com carinho para vocês. Tem muita gente aqui para quem eu preciso mandar um abraço, para a Ercília de Mantena, e lá a Ercília tem dois irmãos, muito interessante, é a Selma e o Clarindo. Ela tem uma doença, a Selma tem uma doença degenerativa, mas ela é confiante na graça de Deus. Um beijo para você, Selma, e para o Clarindo também, muito obrigada pela companhia. Ele também tem uma situação que está sendo, está lidando com ela, difícil, mas Deus é contigo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Ainda um beijo para Rosana, um beijo para Élida, ainda mais a Maria Aparecida Camargo, um beijo para todos vocês. E tem mais gente, eu vou mandando abraços ao longo do programa. Nós estamos indo para o nosso intervalo. No próximo bloco a gente conversa com mais pessoinhas queridas que vieram de Hortolândia e fazem trabalhos bonitos também. E eu quero que você mande e-mails para a gente caso você tenha alguma história para contar. E eu quero dizer para você que pode também twittar, o nosso Twitter aparece aí no vídeo. E a gente quer compartilhar com você momentos bons e agradáveis. Fique com a receita de hoje exatamente assim, ó. Talvez você esteja fazendo terapia, talvez você esteja tomando medicação, talvez esteja fazendo todo o processo que precisa ser feito para curar a sua alma, seus sofrimentos emocionais. Está tudo certo. Quem tem que tomar remédio, que tome remédio. Quem tem que fazer terapia, que faça terapia. Que vá ao psicólogo, que vá ao psiquiatra. Que não tem problema nenhum. Mas eu posso te indicar um novo caminho? Nós podemos orientar você a buscar um outro caminho junto com tudo que você faz? Ama o próximo. Às vezes você está pedindo, orando a Deus, clamando a Deus cura para si. Aproveita e, na medida do possível, ajuda a curar o outro também. Às vezes você está pedindo pão para você, sabe? Pede pão e oferta um pedaço de pão para o outro. Pensa no outro um pouco mais. Pensa um pouco mais para não ser tão assim, em torno de nós toda essa nossa vida. O Ézio, os seus filhos, 5 filhos, sua esposa, não vai dar tempo para a gente conversar, mas na volta eu vou trazer aqui outras pessoas, mas Ézio, você pra gente aqui, com 90 anos, lendo a palavra de Deus sem óculos e trabalhando no dia a dia para ajudar pessoas, você vem aqui dizer pra gente que é um exemplo para nos motivar a ajudar a outros e ser feliz a partir da felicidade do outro. Muito obrigada por sua participação aqui. Nós vamos para o nosso rápido intervalo, a gente já volta para conversar mais sobre isso. Então, o tema de hoje que fica no seu coração: o egoísmo mata, adoece, mas o amor cura. Nosso intervalo é bem rapidinho, já estamos de volta. Voltamos aqui no programa de hoje, felizes com você, com sua participação, por você estar nos acompanhando. Boa noite, me chamo Rosana, sou mãe de 4 filhos, mas tenho 3 filhos. Meu
um outro morreu. Meu pai foi assassinado há 12 anos. Resumindo, saí do serviço. Minha mãe mora comigo há 2 anos e 6 meses. Ela tem esquizofrenia. Meu filho caçula, de 7 anos, há quase 3 anos tem alopecia. Sabe, meus irmãos abandonaram minha mãe, meu esposo, que cuida dela. É triste, sofro muito com corre-corre, as crises nervosas. Ponho muita coisa na mente, um sofrimento. Mas quando eu olho para eles, me dá força. Eles precisam de mim. Eu passei a amar a minha mãe mais que ninguém abaixo de Deus. Não sei ficar sem ela, pelo sofrimento que ela viveu. Quase perdi meu casamento, mas eu não desisti, porque Deus não desiste de mim. Quando vou cair, Ele me levanta. Tudo isso graças à misericórdia de Deus. Essa amiga que nos escreve, ela chegou agora o e-mail dela, ela está contando de um sofrimento que tem na vida, envolvendo a família, filho que morreu, casamento em dificuldade, uma mãe sofrida, mas ela diz, olha, me mantenho na misericórdia de Deus e eu sinto que a minha mãe, a minha família precisa de mim. Então é o ofertar-se para o outro que a mantém de pé segundo a misericórdia de Deus. Amém. Que lindo, né? Lindo, lindo demais. Deus seja louvado. Pastor, um dia desses você me contava uma história a respeito de um personagem que você conheceu. Me conta a história de um homem chamado Jorge, lá de Minas Gerais. Tá ok, Darleide. É o Jorge, da cidade de Juiz de Fora. E ao contarmos essa história, nós o fazemos com a permissão dele, né? Ele nos permitiu contar essa história, né? O Jorge é uma pessoa muito querida, vindo de uma família que a gente amava muito. E o Jorge tinha um problema, ele bebia muito. E quando ele bebia, Darleide, ele dava um certo trabalho. Ele não escolhia a hora para ligar lá para casa. E muitas vezes ligava de madrugada. E muitas vezes eu deixei a minha casa e fui à casa dele para atender, para conversar com ele, para poder orar com ele. E ele se via numa luta muito grande, ele queria vencer o vício do álcool e não conseguia. E eu lembro que uma vez essa crise dele, do alcoolismo, foi muito forte. E ele tomou a decisão de tirar a vida, cometer um suicídio. E ele me chamou e eu fui lá. E eu lembro, naquela noite, ele falava assim, não adianta, agora acabou, não adianta, vou tirar minha vida, não aguento mais esse sofrimento, eu luto, eu tento vencer e não consigo. E nós ficamos lá aproximadamente até 3 horas da manhã. Nós ouvimos o Jorge e conversamos com ele e falei o seguinte, Jorge, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração com você aqui agora e não vou falar mais nada não. Agora eu vou te pedir um favor. Amanhã eu preciso de um favor seu. Eu estava sem carro na época e precisava que ele me desse uma carona para eu fazer uma visita a uma irmã que estava doente. E eu perguntei para ele, você me dá essa carona? E eu sabia que ele não ia me negar, como ele não me negou. Ele falou, está bom, eu levo o senhor lá, mas depois que eu levar eu vou tirar minha vida. Ele falou desse jeito comigo. E marcamos um horário e ele então, no horário, ele estava lá. E quando eu fui me aproximando do carro, ele então disse que ele tinha desistido de me dar a carona, que realmente ia tirar a sua vida, que não queria conversa. A gente insistiu com ele, Darleide, e ele então nos levou. Eu entrei dentro do carro e levei. E ele me levou. E quando chegamos lá, chegamos a uma casa muito pobre, chão batido. A irmã estava enferma, em cima de uma cama, tinha 3 crianças, naquele dia não tinham o que comer, havia um resto de comida que já estava até com mofo em cima do fogão, porque ela doente, não tinha quem cuidar dela, e ele viu toda aquela situação, e ele falou assim, pastor, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu falei, de imediato nós temos de buscar uma pessoa para dar uma arrumada nessa casa, limpar, lavar, e vamos sair para fazer umas compras para ela. E assim o fizemos. Procuramos uma irmã lá, ela veio, começou a lavar, arrumar a casa, e nós saímos para fazer uma compra para dentro de casa. E eu lembro que quando nós estávamos indo ao supermercado, ele parou o carro e ele começou a chorar. E ele chorou copiosamente com o carro parado. E ele falava assim,
Eu não esqueço nunca o que ele me falou. Ele falou assim: eu sou um miserável, eu sou um pobre miserável, eu tenho de tudo, eu sou um homem bem-sucedido, eu sou professor, eu sou bem empregado, eu tenho uma família, eu tenho carro, eu tenho de tudo. Essa mulher não tem nada, essa família não tem nada, e eu só fico reclamando da vida e querendo tirar a minha própria vida. Saímos dali, fizemos a compra, levamos de volta para a casa dela, e ele falou assim: não, pastor, ainda não está bom não. E ele tomou a decisão de comprar os móveis para aquela casa. Ele comprou os móveis e começou então uma campanha, ele fez uma campanha, e nessa campanha a igreja ajudou, a associação ajudou, inclusive o pastor Antônio Toches, que hoje é diretor aqui da Novo Tempo, ele era o tesoureiro dessa associação. A associação ajudou e reformou a casa todinha daquela irmã, e aquela família teve uma moradia digna, ela foi ajudada. E isso, o que aconteceu? Isso produziu no coração do Jorge uma mudança muito grande. E a partir de então, o Jorge deixou de beber, e ele se entregou completamente nas mãos de Deus, ele foi batizado, e hoje ele ajuda, ele lidera uma igreja lá em Juiz de Fora. Vou saber se essa história é desse jeito mesmo. Alô, Jorge, boa noite. Oi, tudo bem, Jorge, com você? Jorge, você confirma essa história de que um dia atender a necessidade de uma mulher que estava morrendo literalmente em cima de uma cama mudou o seu modo de enxergar a vida, Jorge? Olha, Janine, é difícil em poucas palavras a gente falar, né? Mas, sabe, na época eu estava passando um momento muito angustiante na minha vida. E por Deus eu senti realmente vontade de morrer. É indescritível, né? Foram momentos muito difíceis da minha vida. Vontade de morrer por quê? Porque eu desejava parar de beber. Esse era o meu grande problema. Eu não consegui, sabe? E em um determinado dia, eu acompanhei o pastor Lidivan. E para mim é um pastor, é um amigo meu, sabe? Eu acompanhei o pastor Lidivan, ele foi enviado por Deus. E eu acompanhei ele até a casa de uma irmã, de uma pessoa chamada Eva. Nós vimos a chamá-la carinhosamente Irmã Eva. Mas Jorge, então, conta, Jorge, conta pra gente que mudança houve no seu coração quando você encontrou aquela situação. O que você pensou quando você estava chorando? Não é? Eu vi aquela situação, um dado difícil de se descrever, né? Então, na verdade, eu passei, eu saí, eu busquei ajudar, chamei o pastor Lidivan para que a gente pudesse ajudar, eu procurei fazer de tudo, né? E eu passei a sentir dentro de mim, a partir daquela situação, uma coisa que eu não sei explicar, uma satisfação muito grande que mexeu com todo o meu interior, sabe? E a partir daquela situação inesperada, na qual não só eu, o pastor Lidivan, todos ajudaram, não só materialmente, mas também ajudaram espiritualmente, ajudando espiritualmente com afeto, com amor, né? Eu pude perceber mais tarde que Deus me dera uma oportunidade de eu entregar o meu coração a Ele, sabe? E ao ver o brilho dos olhos daquelas pessoas, ao ver que nós estávamos levando um pouco de alegria àquelas pessoas naquela casa, eu pude sentir isso, que Deus estava fazendo um milagre na minha vida, sabe? E aí, a partir daquele momento da minha vida se transformou. Esse foi um grande milagre. E hoje, eu agradeço a Deus que está no céu. Agradeço ao pastor Lidivan, que teve paciência comigo e que me fez o convite. E eu era resistente. E também agradeço a saudosa irmã Eva, sabe, pela minha conversão. A grande lição, Odarley, que eu tiro disso tudo, não só para mim, para cada um, é que quando nós ajudamos ao nosso semelhante, os maiores ou os mais beneficiados somos nós mesmos.
Eu quero isso aí. dizer o seguinte, finalizando. Hoje, eu estou livre do álcool e estou aguardando o breve regresso de Jesus Cristo. Jorge, muito obrigada por sua participação. Eu sei que você está em aula, está em sala de aula, deu uma saidinha para dar esse testemunho aqui para gente. Alguém que durante muitos anos, muito obrigada, um abraço para você e para sua família. Alguém que durante muitos anos luta contra o vício do álcool, pensa em tirar a própria vida porque não conseguia deixar de beber, a esposa triste, os filhos tristes, a família envolvida numa situação de muita tristeza, de muita angústia, e ele que não conseguia sair daquela situação com as próprias forças, um dia percebe que a vida, a luta não era entre o copo e ele, a luta era ali, entre eles dois, sim, mas a solução não estava ali entre o copo e ele próprio, estava entre ele e o próximo. No olhar para o próximo como motivo de amor, como motivo de ser objeto de alcance, objeto de amor e misericórdia. E aí Deus toma essa situação e cura. Aí eu vejo Isaías, o profeta Isaías, naquele texto que o irmão Ézio com tanta boa visão leu pra gente, dizendo que quando eu me importo com o outro, a minha cura, como é que diz o verso, Eu vou ler pastor? o versículo 8 aqui, ó. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. É rápido, ela vem. Ela vem e nada detém essa cura. Foi Aconteceu o que aconteceu com Jorge. Graças a Deus. Ok, vamos continuando aqui a nossa conversa, que eu fico assim super feliz de ter uma oportunidade como essa, de dizer para você mais uma vez, eu repito, você que está chegando agora, nós acreditamos na terapia, nós acreditamos no medicamento, nós acreditamos em tudo que está à nossa disposição para ser motivo de bênção para a nossa descoberta, para o nosso bem-estar. Assim como Jesus usou a saliva com um barro para curar o cego, foi o poder de Deus. Assim como Naamã mergulhou 7 vezes no rio, não foi a água, não foram os 7 mergulhos, foi o poder de Deus. Não é o médico, não é o psicólogo, é acima de tudo o poder de Deus. E essa palavra é para o seu coração. Deixar de olhar tanto para as suas feridas e passar a curar, a levar bálsamo para a ferida do outro. Eu tenho aqui mais um convidado, é o Luiz. Bem-vindo, Luiz. O Luiz é engenheiro e durante 7 anos esteve empregado, aliás, desempregado. Mas foi naquele período do desemprego, com a sua família esperando que você trouxesse para casa o salário e não vinha, que você foi levado a ajudar presidiárias. Me conta sobre isso, Luiz. Obrigado, Aleide, a oportunidade de estar aqui no seu programa. Parabéns para o Novo Tempo, que tem mudado a vida de muitas pessoas. Amém. E o seu programa é um desses especiais. Amém. Foi uma experiência muito boa é uma experiência muito boa para nós em levar a mensagem de Deus. Nós pegamos o material da igreja para ir pregar o evangelho na cadeia. É uma sensação, na hora que você chega ali, é uma sensação de pavor, porque é muita gente encausulada, a gente ainda está com aquela condenação em cima das pessoas, porque ali tem assassino, tem gente de tudo quanto é tipo, e a gente ainda não está transformado. Uhum. À medida que a gente vai a primeira vez, a segunda a gente passava o filme do pastor Luiz Gonçalves. Lá dentro do presídio, dentro do presídio. Vocês levavam o vídeo do pastor Luiz Gonçalves. O vídeo do pastor Luiz Gonçalves, as lições dele deixava com as detentas, com a senhora lá e as moças. E interessante que nós falávamos lá, fazíamos a programação durante 3, 4 horas. E quando saíamos, elas não queriam que a gente saísse. Se apegava a vocês. Mas, Luiz, você fazia isso por amor a elas ou amor à sua consciência? Tem isso também. Às vezes a gente faz amor ao... eu dou cestas básicas, eu sou tão bonzinho. Tem gente que diz assim, eu nem devolvo o dízimo, porque o meu dízimo eu prefiro ajudar os carentes. Né? Tem gente que faz isso. Não, ela faz porque ele é bom, porque tem um coração bom. Eu fico pensando, é para aplacar a própria culpa ou é por amor ao outro? Você aprendeu a amar aquelas presidiárias? Aprendi. Como eu estava falando, no começo a gente tem aquele receio, né? Claro. Então, à medida que vai vendo o motivo, eu me vi assim, eu poderia estar aqui.
Você foi se colocando no lugar. Não, na verdade, eu já cometi pecados que eu poderia estar ali. Olha isso. Então, eu olhava para mim e falei, eu já menti, eu já roubei, né? Eu já cometi coisas que não deveria e poderia estar aqui. Não que eu sou um ladrão, nunca roubei, mas eu posso ter levado um copo seu. E do jeito que eu posso levar um copo, eu posso levar R$1 milhão, tá certo? Então, e a gente vai sentindo a dor, a necessidade. Quando você leva alguma esperança, quando você fala do perdão, por exemplo, para aquelas senhoras, elas acreditam e aceitam, e elas aceitam aquilo lá. E à medida que a gente ia administrando a palavra de Deus, que é realmente quem cura a palavra de Deus, e elas precisavam da cura espiritual, do alívio. Mas você estava desempregado, você não estava preocupado com isso, não? 7 anos desempregado? Olha, eu não sabia que ia passar 7 anos. Por que eu passei 7 anos? Eu passei 20 anos longe do Senhor. 20 anos longe de Jesus? 20 anos. E entrei na bebida, esse vício de cigarro, na noitada, música do mundo. Eu fui para o mundo. E o cristão, quando larga da mão de Deus, ele se envereda muito para o mundo. Eu tinha uma boa profissão, tinha bons salários, e Deus me tocou, voltei para a igreja. Minha mãe, como você sabe, orou esses 20 anos, com carinho, com atenção, me dando amor. E eu consegui, Deus me deu a oportunidade de voltar. Quando eu volto, eu falei, não, Deus vai cuidar de mim. Aí eu tinha 2 casas, passou o primeiro ano, eu vendi a primeira casa. Para se manter? Manter. E fui controlando as coisas. Segundo ano, terceiro ano, eu vendi a segunda casa. Eu saí, tinha um bom salário, tinha alguma coisa, saí do meu emprego, mudei de cidade, mudei de São Paulo para Campinas e ia arrumar um outro emprego. Mas essa brincadeira durou 7 anos. Que brincadeira, hein? E eu precisei de pessoas. Mas quem me olhava na igreja, a Bidel mesmo, não sei nem se ela sabe disso, ela olhava na igreja, não. Tá bem. Eu botava meu paletó, sou engenheiro e tal, né? Ia para a igreja e tal, ninguém sabia o que estava passando. Mas eu passei necessidade. Eu nunca faltou o pão para mim. Aí é outra história. O pão básico do dia a dia, não. Né? Milagres que Deus fez na minha vida, se você perguntar como você conseguiu, eu não sei. Eu não fui para o SPC, eu não fiquei devendo a banco, eu fui e Deus ia... Mas foram 7 anos de provação. Foram 7 anos. E nesses 7 anos, em vez de ficar chorando pitangas, continuou procurando trabalho, continuou procurando manter a sua vida e sua família. Mas em vez de ficar assim, pobre de mim, voltei para a igreja, não recebi o milagre, olha o que eu ganhei, voltei para a igreja e estou desempregado 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos. Em vez disso, ele foi levado pelo Espírito a fazer o quê? Vai visitar as presidiárias, vai levar pão para elas, vai levar palavra de Deus para elas, vai levar material de higiene para elas. Vai lá. Enquanto você vai lá, eu estou te elaborando para ser melhor. Tem ali um pessoal querido que veio com eles, esse pessoal é de Hortolândia, aqui no interior de São Paulo, na região de Campinas. E aí tem um pessoal querido que veio acompanhando e tem a Suzana. Tá com o microfone aí, Suzana? Ela também faz um trabalho de assistência, ela é professora de educação física e ela lida com crianças, meninos e meninas e tem feito ali um trabalho social. Não sei se vai ter luz ali. Tem luz, Robson? Não sei se... Vamos ver se tem luz. Enquanto assina... Agora está acendendo a luz. Muito bem. Suzana, como vai você? Tudo bem? Graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês. Me fala rapidinho. Obrigada, querida. Me fala rapidinho como é teu envolvimento em doar-se para o outro, ver o rostinho do outro, o sentimento dos meninos e das meninas, quando você ensina alguma coisa para eles. Eu tenho um pensamento dentro de mim que as pessoas espirituais são pessoas mais ajudadoras. Verdade. Ajudei também nesse projeto com as presidiárias e eu pude compreender aquilo que Jesus falou. Quando estive com fome, você me deu de comer. Quando estive nu, você me vestiu. Estive preso. E quando estive preso, você foi me visitar. Então, nesse projeto, com as presidiárias, com as detentas ali,
Aqui você estava com o Luiz na Sim. época que ele estava visitando os presidiários. Exatamente. Nós fazíamos esse trabalho todo sábado à tarde. E eu vi em cada uma daquelas mulheres um pouco de Jesus, porque Jesus falou, eu estive preso, eu vejo Jesus preso ali. E elas sempre comentavam, nós não vemos a hora de chegar o sábado. Para nós, o sábado é o dia mais feliz, porque a gente fica ansiosa de sentir que vocês vêm trazer coisas boas para nós. E ali muitas mulheres, eu creio, que foram transformadas. E quando elas saíam dali, elas falavam, quando nós saímos daqui, nós também queremos ser adventistas do 7º dia. Linda. Mas, Suzana, você via a transformação delas. É claro, quando a gente oferta, o outro recebe e valoriza. E quando não valoriza, não está perdido o trabalho. Mas a Suzana tornou-se uma mulher melhor? Com certeza. Eu acho que quando a gente se doa, muda o mundo da gente interior. A gente se sente mais valorizado, porque a gente está ajudando a autoestima da outra pessoa. A também ser elevado a autoestima, o valor dela se torna outro, e a gente se sente feliz de estar ajudando, reerguendo aquela pessoa. E hoje em dia você trabalha com crianças também, como professora, Trabalho. E vai na mesma ideia. Sim. Levá-los a ajudar a outros. Exatamente. Eu sou técnica de ginástica, pela Prefeitura de Hortolândia, trabalho com as crianças da periferia e na parte pedagógica da ginástica, fazendo as crianças compreenderem essa ginástica. Mas são crianças, muitas são carentes, né? E ali, quando eu levo elas a participar dos festivais, a participar de eventos, eu cheguei a levá-las para o NASP, em São Paulo, para participar da abertura do Festival de Ginástica do Campus 1. E elas se sentiram maravilhadas. Muitas nunca tinham saído do ninho delas. Outro universo, né, que elas não conhecem. Deixa eu dar uma palavrinha com o Luiz, também passando aí pelo Ézio. Luiz, que é o marido da Abdel e sempre ajudou. Ô Luiz, você é parceirão, né? Sim. Sim. É um prazer estar aqui no seu programa. Obrigada, bem-vindo. E do seu lado, a sua filha, o nome da sua filha é? Ana Cláudia. Ana Cláudia, bem-vinda também, viu, Ana Cláudia? Parabéns, Luiz, por esse trabalho bonito em família, a todos vocês. Ali no canto, mostra aqui no canto, qual é o seu nome, linda? Carolina, que é a filha do Luiz, que está aqui na bancada comigo. Linda Carolina, estudante lá do NASP. Bem-vindos vocês, obrigada. Sim. Obrigado, quero dar uma contribuição aqui. Sim. Não importa o que nós estivermos fazendo, então aquele ditado, floresça onde você está plantado. Então, nós podemos fazer muito pelas outras pessoas. Exatamente isso. É aquilo que nós comentamos anteriormente. Às vezes não tem um trabalho, não consegue fazer um trabalho lá na comunidade mais carente, não consegue ir ao presídio. Faz alguma coisa pelo vizinho, faz alguma coisa por quem está mais próximo, pela tua família, pelo teu marido. Querida, tem um texto que você disse que gostaria de ler, para a gente finalizando o programa. Aqui no livro Beneficência Social, da senhora White, diz assim: o espírito de trabalho altruísta em favor de outros dá profundeza, estabilidade e amabilidade cristã ao caráter e traz paz e felicidade ao seu possuidor. Olha isso. Quando eu faço o espírito altruísta traz felicidade. Quando você ajuda o próximo, o maior beneficiado é você mesmo. Quando eu vejo aquelas crianças cantando, almoçando, brincando, eu me sinto muito, muito feliz. Então, não há dinheiro que pague essa felicidade. Que lindo. Esse pensamento, com licença, deixa eu mostrar ao pessoal. Esse pensamento está aqui no livro, Beneficência Social. É um livro que fala puramente a respeito do ajudar ao próximo, da escritora Ellen White. Isso aqui é evangelho vivo, prático, ajudar o outro, dar pão para o outro, dar amor para o outro. Luiz, muito obrigada, viu? Deus te abençoe nesse trabalho bonito. Queria só ressaltar aqui que as presas também deram. E a gente fazia o trabalho, depois que saía das presas, a gente ia pro Casa da Criança Feliz. Casa da Criança Feliz. Você perceba, as presas renunciavam o jantar delas, a marmita,
doando para essas crianças carentes. Que lindo! Aí o Luiz levava à noite. E eram disputadíssimas as marmitas. Ou seja, as presidiárias também praticando misericórdia. Isso. Deixava de comer para Isso. mandar para a comunidade. Ah, amados, não tem preço isso. Obrigada, Del. Obrigada, Luiz. O site do trabalho dela, eu até digo para você, Casa da Criança Feliz, claro, sem cedilha, casadacriançafeliz.org.br. Entra lá e dá uma olhadinha na carinha feliz dessas crianças atendidas pela Abdel e pela família, pelo Luiz, todos os amigos envolvidos. Pastor, muito obrigada por sua vida. Agradeço, Tânia. Presente tê-lo aqui, viu? Obrigado. Muito bom ter você aí na nossa companhia. Eu espero que o programa de hoje tenha significado pelo menos uma motivação para que você olhe a partir de agora para o outro com um olhar de misericórdia. Pare de olhar tanto para si, para os seus sofrimentos, para as suas dores. Oh, coitado de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Aprenda a amar o próximo, a cura vem, vai romper como a aurora, diz a palavra de Deus. Que Isaías 58 seja o seu capítulo na Bíblia para te inspirar hoje e para todos sempre. Um beijo, obrigada pelo carinho. Estamos de volta na próxima semana com mais um consultório de família. Até lá.